Ricardo Quirque, patrono imortal, não deixe faltar de inspiração, pois soube lutar por um nobre ideal de triunfar a aviação. A Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes presta com este documentário uma justa homenagem ao capitão do Exército Ricardo João Quirque, campista, nascido em 1874, filho de Richard Joseph Quirque e Rita Frutuosa Quirque. A família dele veio da Irlanda, né? Fugindo da fome. Então, quando chegou no Brasil, essa pátria maravilhosa, acolhedora, aqui a família dele encontrou meios de trabalhar, de se sustentar. O pai dele trabalhava com máquinas, então ele veio trabalhar em engenhos na região de Campos do Goytacazes. Depois que o pai dele faleceu, ficou ele e a mãe. Ricardo Quirque resolveu então entrar para o Exército Brasileiro, onde ele conquistou a posição de ser um oficial do Exército Brasileiro, tinha os seus rendimentos e com isso ele amparou novamente a família dele. Foi assim que começa o sobrenome Quirque na história do nosso Exército, de mais uma das milhares de famílias que vieram buscar nesse país maravilhoso uma maneira de trabalhar, de ser feliz e de produzir. Ricardo Quirque ingressa no Exército em 1891. Apaixona-se pela carreira militar e em 1894 torna-se alferes. Em 1904 torna-se segundo-tenente e em 1910 é promovido a primeiro-tenente. Entusiasmado pela aviação, o então tenente Ricardo Quirque voou pela primeira vez numa aeronave pilotada pelo francês Roland Garros, que estava no Rio de Janeiro fazendo demonstrações aéreas para uma empresa norte-americana. Pouco tempo depois, em outubro de 1911, na sede do jornal carioca À Noite, Ricardo Quirque, junto com outros apaixonados pela aviação, cria o primeiro aeroclube brasileiro, tendo como presidente de honra, mesmo ausente, Alberto Santos Dumont. Decidido a se tornar aviador, o tenente Quirque aprendeu a pilotar com o italiano Ernesto Darioli, no Rio de Janeiro. Para obter o brevet internacional, foi à França e cursou, às suas custas, a Escola de Aviação Francesa, tendo recebido seu certificado em 22 de outubro de 1912, tornando-se, assim, o primeiro aviador militar do Brasil. Um aviador realmente pioneiro, empreendedor. Então ele trouxe para o Brasil praticamente a aviação motorizada, né? Ele fundou o Aeroclube do Brasil e ele fez o primeiro emprego real do meio aéreo num conflito. Isso faz dele a primeira pessoa, não só no Brasil, mas na América do Sul, que empregou o meio aéreo militarmente. Só isso já era fato suficiente para fazer dele a pessoa de exemplo que ele era. Mas, além disso, ele convenceu muita gente para que isso ocorresse. Toda mudança, principalmente no emprego de meios militares, ela tem que partir de uma situação onde não existia, convencer pessoas, conseguir orçamento e fazer isso acontecer, né? Não precisa falar que foi no começo do século passado, que era difícil. Hoje também seria difícil fazer o que ele fez. Então, a grandeza das ações dele, eu acho que vem daí. Em 1887, foi projetada uma estrada de ferro que ligaria o Rio de Janeiro ao Uruguai, cujo traçado envolvia a região do contestado. Em 1908, o industrial norte-americano Percival Farquhar adquiriu a concessão da estrada de ferro e o governo federal lhe fez a doação de 15 quilômetros de terra a cada lado da linha férrea, permitindo-lhe também retirar toda a madeira que pudesse para exportação. Farquhar construiu a maior madeireira da América do Sul na região. Na área do contestado,
A ferrovia e a madeireira de Farquhar empregaram, entre 1908 e 1913, cerca de 8.000 trabalhadores, inclusive de outros países, distribuídos ao longo de 372 quilômetros de ferrovia. Terminada a ferrovia e as madeiras para exportação, os trabalhadores foram demitidos. Revoltados, começaram a atacar as construções das empresas de Percival Farquhar. No início de 1914, a madeireira foi totalmente destruída. O exército foi chamado para conter os revoltosos. E inicia-se na região o maior e mais sanguinário conflito armado em terras brasileiras, a Guerra do Contestado. Esse movimento foi tão grande, tão forte, que envolveu mais de que 50% do exército brasileiro na época. Para que realmente as forças oficiais pudessem apaziguar, pudessem controlar a situação que estava difícil de ser controlada, aí vem a presença do quê? O general Setembrino vai em busca de um recurso que era novidade, a aviação militar. Por ocasião da Guerra do Contestado, o general Setembrino de Carvalho convidou ele para fazer reconhecimentos aéreos aqui na região e ele veio então com essa missão. E aí vem a figura exatamente de Ricardo João Kirk e também de um outro piloto que não podemos esquecer, que é o Ernesto Darioli. Eles vêm do Rio de Janeiro, vão montar as pistas, tá? Os hangares. Para cá vieram 5 aviões, Morane Saunier, e um dos aviões preparado exatamente para o reconhecimento, que foi batizado pelo Kirk, exatamente de General Setembrino. Dia 1º de março, aonde saiu da pista o piloto italiano Ernesto Darioli, com uns 10, 15 minutos de antecedência, e depois saiu o Kirk, devido ao seu avião ser de 90 HP, mais poderoso, melhor, de 80 HP. Só que Darioli retorna com problemas e Kirk não retorna. Era mais ou menos 16 horas, quando veio a notícia de que havia, no quilômetro 42 ou 44, acidentado com seu avião. Hoje é onde existe exatamente a Cruz do Aviador, o primeiro acidente da aviação do Exército, aqui na nossa região, e também o primeiro acidente da América do Sul. No dia seguinte, o carroceiro, o seu Miguel Tchaikovsky, trouxe em sua carroça o corpo do Kirk. Chegaram num colono por perto, levaram o corpo, ali foi feito um caixão de improviso, até trazerem para Porto União. Os trabalhos dos funerais foi exatamente recebido na matriz hoje que é de Porto União, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias. O corpo foi encomendado por um dos lutadores também em relação à pacificação do contestado, Frei Rogério Nihaus. E em 43, o Exército levou os restos mortais dele para o Rio de Janeiro. Os restos mortais do capitão Ricardo Kirk foram sepultados numa cripta em frente à de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, no mausoléu dos aviadores, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1995, os restos mortais do capitão Kirk foram trasladados para o Comando de Aviação do Exército em Taubaté, São Paulo, onde foi erigido um monumento em sua homenagem. O que motivou a trazer Ricardo Kirk para cá, os restos mortais dele, né? É que eu acho que aqui o destaque é maior. Aqui ele é o aviador que a gente procura tirar do exemplo dele os valores, aqueles que eu falei, né, para os futuros pilotos do Exército. Né? Eu tô certo que com os restos lá no Rio de Janeiro, nós estaremos mais distantes dessa possibilidade de mostrar quem foi Ricardo Kirk para os futuros aeronavegantes do nosso Exército. Bom, o Exército continua rendendo homenagens ao primeiro aviador militar, Ricardo Kirk, reconhecendo a sua importância
para a aviação brasileira. O Exército ele tem várias maneiras de preservar a memória nacional, né, de seus heróis. Uma delas, uma muito simples, é a denominação histórica para as unidades. O Comando de Aviação do Exército, né, ele tem o nome histórico de Brigada Ricardo Kirk. É uma maneira muito simples, mas que tem um simbolismo muito forte. As comemorações em si do centenário, a aviação do Exército repetiu algo que ela faz ao longo de todos os anos. Dessa vez, como o centenário foi um pouco mais pomposo, né? Mas a gente vai até o local do acidente que vitimou Ricardo Kirk. Então, lá perto da cidade de Porto União, a gente vai até lá com uma representação e faz uma homenagem. Esse ano nós levamos o curso de pilotos que a gente está aqui, todos os 20 alunos, levamos 3 aeronaves, eu fui pessoalmente para a gente fazer uma homenagem para Ricardo Kirk no local do acidente que o vitimou. O que mais me encantou, vamos dizer assim, foi a participação da população. O local do acidente é no terreno, é um local de difícil acesso. Já foi uma estrada de tropeiros que fazia a ligação do norte com o sul, né? Mas no meio do mato, sem nenhuma estrutura, para nenhuma dama se sentar, para nada, tinha uma quantidade enorme de populares, maior do que a quantidade de militares que eu levei. E naquele momento, quem fez o uso da palavra foi a dama da cultura local. A região é muito influenciada por Kirk, por causa do acidente e do que aconteceu lá há 100 anos atrás. O pessoal de lá manteve a tradição. E a partir dessa história toda, nós nos reunimos e resolvemos então elaborar uma praça, confeccionar uma praça aí em algum lugar do município de Porto União, chamada Praça Capitão Kirk, para deixar mais assim efetivada essa parte da história. E eu acho que vai ser mais um marco muito forte na história do contestado, né? Vai trazer ali nessa praça, nós queremos fazer relatos de como que aconteceu a vinda do Capitão Kirk, como é que aconteceu o acidente, por que que aconteceu, fatos que aconteceram na história do contestado, e isso vai trazer também vai incrementar um pouco mais também o turismo aqui na nossa região, pelo fato de ter acontecido aqui na nossa região esse acidente com o Capitão Kirk. Como os 100 anos de morte do Capitão Kirk, nós resolvemos então, a ideia partiu do professor Goldoni, né, que queria fazer uma miniatura, né? Nós vamos fazer na escala real. E estamos aqui construindo, já fizemos o corpo, que foi para o batalhão, que está sendo feita a ferragem, que vocês já viram lá, e aqui nós estamos construindo as asas. Essa asa aqui já está pronta e aquela está finalizando. Essa asa aqui, para ter uma ideia, ela tem uma envergadura de praticamente 11 metros, né? E o corpo do avião vai ter mais ou menos entre 6 e 6,5. Né? Isso a gente... por que essas diferenças? Porque isso aqui é um avião de 1908, 1909, né? O desenho. É um desenho francês. E que não se tinha conhecimento de aerodinâmica, então precisava muito mais asa do que corpo para poder voar. As nossas cidades estão investindo bastante nessa questão de turismo, trazendo turistas para que vejam aonde começou a aviação militar no Brasil. Toda a grandeza do movimento, a maior guerra da América Latina, né, com a participação da aviação militar e, claro, que do Capitão Kirk também, envolvido nesse contexto. Para preservar a memória do Capitão Kirk na cidade onde nasceu, a Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes promoveu uma cerimônia histórica que contou com a participação de oficiais do Comando Nacional da Aviação do Exército, do 56º Batalhão de Infantaria, representantes do Aeroclube de Campos, Infraero, Maçonaria, OAB, Associação Comercial e Industrial, professores e alunos do Liceu de Humanidades e pessoas da comunidade. Na oportunidade, a centenária Lira Guarani executou o hino nacional. Um busto em homenagem ao Capitão Kirk foi inaugurado no corredor cultural do Palácio Nilo Peçanha, sede do Legislativo. E todos puderam assistir, no plenário, o documentário da TV Câmara Campos sobre a trajetória do capitão e sua trágica morte em ação na Guerra do Contestado. A Câmara também distribuiu um livro narrando a história desse herói nacional,
o qual se encontra disponível na biblioteca virtual do Legislativo. Vem ao encontro da nossa necessidade de divulgar tanto o vulto Ricardo Kirk, quanto um herói nacional que merecia ter mais destaque nos nossos livros escolares. A aviação é que agradece. O interesse pela trajetória do capitão Ricardo Kirk ultrapassa as fronteiras do Exército e das Forças Armadas, sendo motivo de estudos em universidades e fruto de pesquisa de historiadores. Um aviador realmente pioneiro, empreendedor, um vulto tão importante para o Brasil, ouso dizer, mas com certeza para o Exército e para a aviação do Exército. O Kirk representa para nós um grande herói por ser o patrono da aviação do Exército Brasileiro. Ele foi o pioneiro por trazer a aviação, estudou na França, trouxe a aviação para o Brasil. Uma pessoa que se dedicou exatamente à luta pela paz, independente dos lados que estamos vendo. Mas foi uma pessoa de bravura, uma pessoa de coragem. Para a sua época, para o seu tempo, enfrentar o que ele enfrentou, realmente era uma expressão de amor por aquilo que fazia. Ele, na verdade, foi um apaixonado pelas máquinas voadoras. O capitão Kirk, primeiro de tudo, foi um amante da aviação. Então ele gostava de voar. E, ao mesmo tempo, ele teve a oportunidade de ser aproveitado naquilo que ele gostava de fazer pelo Exército e fez um trabalho aqui durante o Contestado que até hoje eu considero assim, foi um trabalho heróico.